Jésus. E a sua cabeça e cabelos era branco como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa formolha, e na sua voz como a voz de muitas águas. Ses pieds étaient comme Tu ne vois pas ici? Non. Un peu de lumière là-bas. Oh, tu as un problème des yeux comme moi. Je lis alors en français. Toi tu prends la Bible ici. 14. Moi je peux voir ici. Moi je peux voir malgré que les yeux aussi sont partis. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme du flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguillée et à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Et quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. E a sua cabeça e cabelos era branco, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e dos infernos. Senhor nosso Deus, abençoa a leitura de tua palavra. Senhor notre Dieu, bénis la lecture de ta parole. Veja teu povo está aqui. Voyez ton peuple est ici. Estão a esperar ouvir alguma coisa que vem de Deus. Ils attendent écouter quelque chose qui vient de Dieu. Perdoa-me. Pardonne-moi. Não liga muito nos meus culpas. Ne tiens pas compte de mes péchés. Mas vem pela tua graça e misericórdia sobre mim. Viens par ta grâce et ta miséricorde sur moi. E fala diretamente a teu povo. Et parle directement à ton peuple. Abençoa a leitura da tua palavra. Bénis la lecture de ta parole. Nos dá interpretação. Donne-nous E l'interprétation. nos ajuda para estar no lugar celestial. Aide-nous pour être dans le lieu céleste. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Podemos sentar, obrigado. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Estamos a estudar a visão de Patmos. Nous sommes en train d'étudier la vision de E Patmos. estamos a continuar a cavar ainda lá. Et nous continuons d'abord à creuser Até là-bas. que vamos encontrar o nosso ouro, Jusqu'à ce que nous allons rencontrer notre or, o nosso diamante. notre diamant. Amém. Não podemos deixar isso só assim. On ne peut pas laisser ça comme ça. E devemos repetir por aqueles que não estavam. Nous allons répéter un peu pour ceux qui n'étaient pas là. E vamos avançar pouco. Et nous allons avancer un peu. Pela graça de Deus. Par la grâce de Dieu. Todos que estavam ali podemos avançar já. Si tous étaient là, on devrait déjà avancer. Mas há sempre aqueles que nos metem mesmo sempre atrasados. Mais il y a ceux-là, c'est toujours
Il veut nous retarder la marche. Agora vou passar por prova. Maintenant, je vais passer à l'épreuve. Você fez mal de vir sentar aqui hoje. Hoje tem prova. Vous avez fait mal de venir ici s'asseoir. Aujourd'hui, il y a l'épreuve. Tem que responder. Il faut répondre à des questions. Se não tem inteligência, foge já, vai lá atrás. Si tu n'es pas intelligent, recule déjà là derrière. Então vamos começar a nossa prova. Nous allons commencer notre épreuve. O que significa a brancura da sua cabelo? Que signifie ces cheveux blancs? Não fala assim, mas tem que mostrar. Como na Ne escola. parle pas toujours en vrac. Faut montrer les doigts. Mostra. Faut lever la main. Qui veut répondre? Quem quer responder? Brancura da sua cabelo. Le cheveu blanc, ça veut dire quoi? É que C'est quoi? uma irmã. Une sœur. Sim. A sabedoria. La sagesse. Obrigado. Merci. Irmã que está aí ao lado da irmã. La sœur qui est là, à côté de la sœur. Lá atrás. Là derrière. Ao lado da irmã que está amarela. Sim, você mesmo, irmã. Fica aí, depois responde. Reste debout, Ela répondez. também estava na igreja, né? Elle était à l'église. No domingo passado estava. Elle n'était pas là. Então, responde. O que significa a brancura do seu cabelo? Que veut dire la blanchir de ses cheveux, les cheveux blancs? A autoridade, devagar, a autoridade suprema. Lentement, l'autorité suprême. A sabedoria, já falamos da sabedoria. La sagesse, on a déjà parlé. A irmã disse a autoridade suprema, é verdade, ele respondeu bem. La sœur a bien répondu. Mas estava com medo. Mais tu avais peur. É por isso na escola você pode ter boa resposta, vai deixar ao lado para ir apanhar do teu vizinho que não sabe nada. C'est comme ça à l'école. Tu as une bonne réponse, tu laisses, tu vas tricher à côté. A autoridade suprema. L'autorité suprême. Irmão. Un frère. Mas. Encore qui? Irmã Manuel. Maturidade. Batamos palma por irmão. Applaudissez pour les frères. La maturité. Muitas palmas. Beaucoup d'acclamations. Mas que? Encore quoi? Sim, irmão. Experiência. L'expérience. A deidade suprema. La divinité suprême. La justice suprême. La justice suprême. Mas que? Encore quoi? Le juge suprême. O juízo supremo. Vous avez compris? Entenderam? C'est quoi la chevelure blanche? O que? O seu cabelo branco. La maturité. A maturidade. L'expérience. Experiência. La sagesse. A sabedoria. L'autorité suprême. A autoridade suprema. Le juge suprême. Juízo supremo. Tout cela. Tudo aquilo on a symbolisé foi simbolizado dans la Bible comme chevelure na Bíblia sendo cabelo branco. Mais quand le prophète voit les cheveux blancs, quando o profeta vê cabelo branco, il vous détaille autre chose. Vai vos detalhar outras coisas. Que c'est la sagesse. E cabelo branco é a sabedoria. Ce n'est pas l'âge. Não é a idade. Mais c'est les attributs de Dieu. São atributos de Deus. Se vocês estão comigo, fala amém. Se você está avec moi, dites amém. Seus olhos como olho fogo. Ses yeux comme des flammes de feu. Isso significa que? Ça veut dire quoi? Irmão Alex. Le frère Alex. Le jugement de Dieu. O julgamento de Deus. Irmãs, sim, irmã Popodi. A ira de Deus. La colère de Dieu. Mas que? Encore quoi? Quer ter mais? Qui encore? A ira. A que? La colère de Dieu.
Você não estava, você mesmo que está Tu mostrando. n'étais pas là. José. Et que C'est quoi les yeux comme des flammes de feu, c'est quoi? os olhos como a chama de fogo? É o que? C'est quoi encore, la sœur? É o que mais, irmã? L'autre a parlé sur la colère. C'est quoi? Les jugements. O julgamento. Les yeux qui pleuraient facilement. Os olhos que choravam facilmente. Maintenant, ça ne pleure plus. Agora não está chorando mais. Ça devient rouge. Os olhos tornou vermelho. Signifie quoi? Ça veut dire o quê? Isso quer dizer o quê? Nzamba siliki. Deus está nervoso. Monsieur comme rouge. Os olhos agora são vermelhos. Oui, irmã Toussaint. Il vient avec la vengeance. Ele vem com a vingança. Il a dit à moi la rétribution. Diz, eu que vou retribuir. À moi la vengeance. A mim a vingança. Il vient venger la terre. Ele vem vingar a terra. Elle monte à forme de vie. Il change maintenant la forme pour venir. De chorar. Au lieu de pleurer, le tempo de chorar acabou. Le temps de pleurer est passé. Mas ela vem para vingar. Il vient maintenant en colère. Não vai ver mais aquele olho. Deus é amor. Tu ne verras plus les yeux. Oh, Dieu est amour. Deus é paz. Dieu est paix. Deus é nosso Pai. Dieu est notre Père. Ela tirou tous les attributs. Il a enlevé tous ces attributs. Agora está tudo vermelho. Maintenant les yeux sont rougis. Está cheio de ira. C'est plein de colère. Amen. Amen. Ele vem para julgar cada com sua obra. Il vient juger chacun selon ses œuvres. Se vocês entenderam, fala amém toda a igreja. Si vous avez compris que toute l'église dit amen. Qu'est-ce que signifie les yeux rouges? C'est même. Maman Ruth. C'est le jugement. Et o julgamento. Qu'est-ce que signifie les yeux rouges? Filha. Os olhos vermelhos, a filha. Você mesmo. Ok? A vingança. La vengeance. Qu'est-ce que signifie les yeux rouges? O que significa os olhos vermelhos? Cette sœur qui a le téléphone à main. Oui. Toi-même. Oui. Irmã que tem telefone na mão. Fica de pé, hein? Julgamento já falaram. Le jugement, on a déjà parlé. La colère, a ira. Mais que? Encore quoi? Ah, nous estamos aqui ou estamos? Vous êtes ici ou vous n'êtes pas ici? Vamos avancer. On va avancer. Os pés de bronze. Le pied de rein. Isso é na sexta era da igreja. Podemos ver isso, parágrafo, página 40. Page 40. Irmã, não tem em português? Os seus pés semelhantes a latão reluzente. Ses pieds étaient comme des reins. Como se tivesse sido refinado numa fornalha. Comme cela était sude dans une fournaise. O latão é famoso por sua extraordinária dureza. Le rein est fameux selon sa caractéristique de la dureté. Não há nada conhecido que se possa acrescentar e a ele para temperá-lo. Il n'y a rien qu'on peut mélanger pour le dissoudre. Mas este latão que descreve seus pés é mais extraordinário ainda. Mais ce terrain qu'on donne les caractéristiques de ses pieds, c'est extraordinaire encore. Porque suportou a prova de fornalha de fogo. Il a supporté l'épreuve de la fournaise. Uma prova pela qual nenhum outro tem passado. Une épreuve que personne d'autre ne pouvait passer. E isso é exatamente correto. Ça, c'est exactement correct. Amen. 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 Pois latão significa o juízo divino. Puis le rein veut dire le jugement divin. Quem que está comigo fala amém. Celui qui est avec moi dit amen. On ne peut pas se comparer avec le rein. Não pode se comparar com a bronze. Le rein est fort. A bronze está rijo, duro. Entrer dans le feu. Isso pode entrar no fogo. Ça se dissout pas. Não vai se dissolver. C'est fort. Isso está duro. Ça écrase tout. Isso quebra tudo. Tout ce que nous avons ici, quand il y a un grand feu, ça peut se dissoudre.
tudo que nós temos aqui, se há um grande fogo, isso tudo desaparece. Aujourd'hui, on appelle, il y a un système qu'on appelle, Hoje é um sistema que ele chama dans un chaman, isso sucata. sucata. Tout le fer, Todo ferro, on prend ça, toma isso, on met ça dans le feu coloca isso num fogo et on donne ça une autre forme. e vão dar isso outra forma. Donc le feu peut démolir le fer, O fogo pode dissolver tudo que é ferro, mais le rein, il n'y a pas de marché pour le rein. mas a bronze não tem nada para dissolver Ça ne a peut pas bronze. se dissoudre. Nisso não se dissolve. C'est très fort. Está rijo. Et quand on dit le pied comme les reins, Quando está dito os pés como latão, donc il vient comme le juge, le jugement de Dieu, o julgamento de Deus pour juger les nations. para julgar as nações. Le rein a été utilisé au temps d'Élie. O bronze foi usado no tempo de Elias. Quand Dieu a jugé les temps d'Élie, Quando Deus julgou no tempo de Elias, il a utilisé les reins. ele usou a bronze. La Bible dit les cieux étaient comme les cieux des reins. A Bíblia diz que o céu tornou como a bronze. Cela veut dire que Dieu est en colère. Isso significa que Deus está em Il a ira. fermé les cieux Ele fechou o céu à cause du péché. por causa do pecado. Vous voyez que le péché n'est pas bien. Está a ver que o pecado não é bom. Chaque fois que vous faites le péché, ça énerve Dieu. Cada vez que você comete pecado, isso irrita Deus. Et quand les enfants d'Israël aussi, Quando os filhos de Israel também, quand ils sont sortis de l'Égypte, quando saíram do Egito, quand ils étaient dans le désert, quando estavam no deserto, vous êtes avec moi? vocês estão comigo? Vous êtes là? Je vais poser la question, ma Vocês soeur. estão aqui? Vou dar a pergunta. Ils ont murmuré contre l'Éternel. Murmuraram contra o Senhor. Il y a eu les serpents, les enfants là dehors. Donc, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu te promènes trop. Viens ici devant, je te poserai des questions. Dom, está fazendo lá aqui fora. Vem aqui, vou te dar perguntas. Amène-les directement ici, il va répondre à toutes les questions aujourd'hui. Traga-lhe aqui à frente, vai responder em todas as perguntas hoje. Sinon, il ne mange pas. Senão hoje não vai comer. Comment ça? Nous venons Como à então l'église isso? et ils se Estamos a promènent. vir na igreja e para ir passear lá fora à toa. Toi, tu dois être ici l'exemple. Tu te promènes pour chercher de l'eau. Você deve estar aqui o exemplo. Está a andar aí para procurar a água. Água está onde? Les enfants sont comme ça. Ils n'arrivent pas à se concentrer, s'asseoir pour écouter la parole. Os filhos são assim. Não conseguem se concentrar sentado para ouvir a palavra. Et c'est pourquoi ils grandissent sans beaucoup de choses de Dieu dedans. Ele cresce sem ter muitas coisas de Deus dentro. Si on avait connu le message à votre âge, Se nós tivermos conhecido a mensagem na vossa idade, on ne ferait pas des erreurs que nous avons faites. não podia fazer erro que nós fizemos. Mais vous, vous êtes dans le message, Vocês estão na mais mensagem. vous commettez beaucoup d'erreurs que nous qui étions des païens. Você está a cometer ainda muitos erros a relação a nós que éramos pagãos. Amém. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, Os filhos de Israel, quando saíram do Egito, ils ont murmuré contre l'Éternel. murmuraram contra o Senhor. Il y a eu des serpents qui les ont mordis. Houve serpente que lhes mordia. Et Dieu, ces serpents-là, quand ils les mordaient, Quando esse serpente lhes mordia, ils mouraient. eles morriam. Et c'est pourquoi ils ont pleuré Por isso que eles choraram, pour que Dieu enlève ça. para que Deus tirasse isso. Pour que Dieu enlève ça, Para que Deus tirasse isso, parmi tous les animaux, no meio de todos os animais, il a cherché les serpents. ele procurou a serpente. Pourquoi les serpents? Por que então a serpente? C'est parce que les serpents est déjà le péché jugé. Porque a serpente já é um pecado julgado. C'est lui qui avait trompé Ève dans le jardin d'Éden. Aquele que havia enganado a Eva no jardim do Éden C'est le serpent. é a serpente. Et quand Dieu l'avait jugé, Quando Deus o tinha julgado, il a dit désormais, disse: a partir de agora, parce que tu as fait ça pour la femme d'Adam, porque você fizeste isso por causa da mulher do Adão, je t'enlève eu te tiro
La forme que tu avais. A forma que você tinha. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, tu ne seras plus debout. não vai ser mais de pé. Tu vas commencer à ramper. Vai começar a rastejar. Et ton chemin ne sera pas droit. O teu caminho não será direito. Ça sera toujours comme ça. Será sempre torto. Une sœur qui est dans le message, Uma irmã na mensagem mais qui ne veut pas écouter la voix de Dieu. não quer ouvir a voz de Deus. C'est comme ça. É assim. Un jeune dans le message, Jovem na mensagem, cela n'a nyoka nyoka. o caminho dele é assim torto. Comment un jeune homme peut rendre droit son chemin? Como é que jovem pode tornar direito seu caminho? Quand il sera grand comme nous, comme ça, Quando será grande como nós assim, ele pode olhar atrás. e peut regarder derrière, Ele pode ver o caminho dele direto. peut voir son chemin tout droit. Quem conhece como? Qui connaît comment? C'est en observant les commandements de Dieu. E pode tornar o teu caminho direito observando os mandamentos de Deus, En gardant la parole. guardando a palavra. Le chemin sera comme ça. O caminho estará assim tudo direito. Parce que tu as fait ça à Ève, Porque você fizeste isto a Eva, tu ne seras plus debout não estará mais de pé sur la terre. sobre a terra. Et ton chemin E o teu caminho sera comme ça. será assim. Tu vois ta vie Está olhando a tua vida? toujours comme ça. Sempre assim. Mutatambula kaboye Oh, vraiment. a pessoa anda assim como então? Comme ça. Assim. Mutasanga vérité. A pessoa não tem verdade na boca. Ce n'est pas vrai ça. Isso não é verdade. Nzila no nyoka nyoka boye comme ça. O teu caminho bem torto assim, como? Bato bazotala nga balobi azoloba nini? A pessoa está me olhando e disse, está falando que Nzila eza nyoka nyoka yo yebi nzila eza nyoka o nyoka. teu caminho não é direito, é torto, assim, tipo a serpente. Assim, boi de curva. Vous le suivez ici, il est dit. Você lhe segue aqui, te finta aqui. Vous le suivez ici, il Lhe est dit. segue aqui, te gira aqui. C'est le signe de péché. Isso é sinal de pecado. La vie d'un chrétien est droite. A vida de cristão está reto. Lisez l'histoire de Job. Leia a história de Jó. On dit c'est un homme qui craignait Dieu Diz, era homem que temia Deus. et sa vie était droite. A sua vida era direito. La seule manière que la vie soit comme ça, A única maneira que a sua vida esteja assim c'est dans la crainte de Dieu et garder ses commandements. é no temor de Deus, guardando seus mandamentos. Est-ce que les jeunes gens peuvent dire Amen? O jovem pode dizer amém? J'allais dire des choses là-bas, ça me vient. Hein. Ia dizer coisas que está me vir. Posso falar? Je peux parler? Posso falar? Je peux parler? Vie na yo nyoka 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 nyoka, pourquoi? A sua vida é torto assim. Por quê? Boyebi que nyoka saka na vérité te? Sabe que a serpente não tem a verdade? Asaka na place où tu as senti te. Não tem lugar de pôr o cinto. Asaka na luketu te neti biso boye. Ele não tem esse cinturão aqui, anca, tipo no... Quand vous les regardez comme ça, Quando você lhe observar aqui na cinturão, depuis là-bas jusqu'à la tête, daqui até a cabeça, sans place où vous pouvez dire luketu ezawa. não tem sítio onde dizer, ele tem aqui a cinturão aqui. Dieu l'a enlevé. Deus o tirou. Toi, tu peux rester. La vérité ne peut plus être sur toi. A verdade não pode estar em ti. Toujours les mensonges. Sempre mentira. Ta vie sera mensonge. A sua vida será mentira. Compliquée. Complicada. Quand l'homme te voit, Quando o homem te vê, même si tu n'as rien fait, mesmo você não fez nada, tout le monde doit chercher des armes pour te tuer. todo mundo procura pau para matar a serpente. Serpente!
Même s'il est déjà mort, Mesmo se a serpente já está morto, on tue encore. ele mata mais. Être semblable au serpent, ce n'est pas bien. Ser semelhante à serpente não é boa Il y a coisa. qu'une seule chose que Dieu a laissée au serpent, Uma única coisa que Deus deixou na serpente c'est la prudence. é a prudência. Irmã. Irmã. Pourquoi tu vois, quand tu arrives à 50 ans, tu regardes ta vie derrière, tu as même toi-même envie de dire que ce n'est pas moi. Você, por isso, tem vergonha. Quando atingir a idade de 50 anos, olha para trás da sua vida, tem vergonha de dizer, isso não é minha vida. Est-ce que j'ai dit la vérité? Pode dizer a verdade? Pour être président aux États-Unis, Para ser presidente nos Estados Unidos, on doit regarder ton passé. tem que observar o teu passado. Comment tu as grandi. Como é que você cresceu? Oh, il a laissé les enfants là-bas. Ou deixou os filhos aí? Il a encore les enfants là-bas. Ele tem mais filho aí. As pessoas não estão a dizer amém? Ils ont compte quand même. Ça Mesmo está assim, entrando mesmo. ça entre. Isso é verdade. C'est la vérité. Dieu a dit au serpent, Deus disse à serpente, tu es jugé. está julgado. Parce que quand Adam a dit que ce n'est pas moi, c'est la femme, Quando Adão falou, Senhor, não sou eu, é a mulher. Dieu n'a pas jugé Adam. Deus não julgou Adão. Pour Adam, Para Adão, Dieu a maudit la terre. Deus amaldiçoou a terra. Pour la femme, Para a mulher, il y a eu un peu de jugement. houve pouco de julgamento. Un peu. Pouco. Il a dit, j'augmenterai Ele diz, aumentarei le douleur de ta grossesse. as dores nos teus partos. C'est pourquoi quand la femme va mettre au monde, Por isso, quando a mulher vai para dar parto, c'est la parole. é a palavra. Peuvent crier. Ela pode gritar. Vous pouvez dire hôpital ou bien attaquer na Lucretia. Você pode dizer, aquele hospital não é bom. Lhe leva no Lucrécia. Ata na Ngangula. Mesmo no Ngangula. Me passa goboto goyoka. A dor do parto você terá. Porque a palavra de Deus tem força. Puisque la parole de Dieu a la force. Irmão. Fala amém. Dites amém. E quando chegou no serpente, quand est arrivé le tour du serpent, desculpa, para mim não saltar assim. Passer mususu azoboto omana bando finga mobali. Excusez-moi pour ne pas sauter. Les autres sœurs, au moment de donner naissance, de l'accouchement, commencent à agir l'homme. Antoine. Antonio. Okufa nayo. Antoine. Que você more. Oh, Antonio vai morrer. Você vai maldiçoar Antoine por quê? Toi, tu veux maudire Antoine, pourquoi? Diz a Deus, Deus. Dites à Dieu, Dieu. Você que falou. C'est toi qui as parlé. Essa é a tua palavra. C'est ta parole. Se tu sofrer assim, si je souffre comme para ça, cumprir a tua palavra. pour accomplir ta parole. Muito obrigado, Seigneur. Merci, Seigneur. Mas me dá só a força. Mais donne-moi la force para mim nascer bem. pour que je puisse bien donner naissance. Tira o espírito de cesarienne. Enlever l'esprit de la Tira césarienne. o espírito da morte. Enlever l'esprit de la mort. Para mim nascer. Donne-moi la force pour que je puisse bien Quando dor está a aumentar, il ne faut pas augmenter. quando dor está a aumentar, Quand les douleurs augmentent, você sempre dizer muito obrigado, Senhor. toi dis merci, Seigneur. Porque a tua palavra é verdade. Puisque ta parole est la vérité. A irmã não está a dizer amém. Le ciel ne dit pas amen. Estive lá no Cafufu, uma irmã estava bem mal. J'étais là à Kafouf, une sœur était au point très mal. Elle própria está vie. Elle venait elle-même. Césarienne. Césarienne. Césariana. Césarienne. Césariana. Césarienne. Césariana. Oh, transpirou. Elle a transpiré. Eu disse, não, a palavra de Deus tem força. J'ai dit non, la parole de Dieu a une force. Agora o serpente. Maintenant, le serpent, Vão também lhe julgar. on va le juger. Vai tirar a beleza. Et on va lever la beauté. Ela vai no chão. Et commence à ramper. Quando o povo de Israel peca contra Deus, Quand le peuple d'Israël péchait contre Dieu, Deus vem para julgar aquele pecado. Dieu est venu pour juger ses péchés. Ele disse a Moisés, Il a dit à Moïse, faz aquele serpente
de bronze, prends le serpent d'airain, faz uma aspe. C'est la fais un poteau, il va y mettre à quelle serpente, tu vas enrouler le serpent dans quelle forme. dans ces formes-là. Quelqu'un qui t'a mordi pour le serpent de Celui qui sera mordu par le serpent, basta só olhar naquele serpente de Moisés, qu'il regarde seulement le serpent d'airain, fica curado. il est guéri. Et Branham dit, Le frère Branham dit, celui qui était mordu quem foi mordido, et qu'il tournait le regard vers le serpent, virava os olhar da serpente, il était guéri. foi curado. Cela veut dire, Significa, si tu es mordu dans le péché, você está mordido no pecado, il y a une expiation. há uma expiação. C'est le serpent d'airain. É a serpente de bronze. Cela veut dire que le péché est jugé. Quer dizer, o pecado já está julgado. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Se estão comigo, diga amém. Amen. Amém. Jésus dit, Jesus diz, comme Moïse a élevé le serpent d'airain como Moisés levantou a serpente de bronze dans le désert, no deserto, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, assim também o Filho do Homem será erguida. et quiconque Qualquer regardera au Fils de l'homme, vai olhar no Filho do Homem, peu importe ce qu'il a fait, pouco importa o que ele si fez, vous regardez, se você olhar, vous croyez, você crê, vous allez vivre. vai viver. Jésus a été typifié comme le serpent d'airain, Jesus foi tipificado sendo serpente de bronze, le péché jugé. o pecado julgado. Donc comment Dieu a jugé le péché? Como é que Deus julgou o pecado? C'est en rendant la mort à Jésus-Christ. É tornando a morte a Jesus Cristo. C'était trop difficile. Foi muito difícil. Avant même d'aller mourir à la croix, Antes até de ir morir na cruz, il a prié. ele orou. Le sang coulait sur sa sueur. Sangue derramava no seu suor. C'était difficile. Foi Il difícil. a dit, Père, enlève cette coupe. Diz, pai, tira essa calça. Dieu lui dit, tu vas mourir. Deus lhe disse, vais morrer. Si toi tu ne meurs pas, Se você não morrer, le peuple qui est là-bas o povo que está aí ne sera pas sauvé. não será salvo. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, tu peux aussi regarder, pode também olhar, vous qui êtes mordus par les serpents du péché, você que está mordido pelo serpente do pecado, vous pouvez tourner vos regards pode virar as vossas olhadas vers Jésus, a Jesus vers la croix, na cruz, et regarder, olhar, et vous allez vous être sauvés. e você está salvo. Peu importe le péché, Pouco importa o pecado, peu importe tu étais, pouco importa que você, si tu entres en contact avec la croix de Jésus, se entrar em contato com a cruz de Jesus, tu es sauvé. está salvo. Qu'est-ce que la croix de Jésus? O que é a cruz de Jesus? Ce n'est pas une croix physique aujourd'hui. Não é uma cruz física como essa, C'est le message de l'heure. é a mensagem da hora, La parole révélée. a palavra revelada. Ce message ici est la guérison pour vos âmes. Esta mensagem é a cura de vossas almas. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Je ne sais pas si vous dites Amen à la parole. Não sei se você está dizendo amém na palavra. Jésus est la source de la guérison. Jesus é a fonte da cura. On ne dit pas de jeûner. Não disse de On jejuar. ne dit pas d'aller faire des jeûnes de 40 jours. Não te falou para fazer jejum de 40 On vous dit dias. seulement de regarder Vos falou só olhar et croire e crer et vivre. e viver. Aujourd'hui, la croix de Jésus, c'est le message. Hoje, a cruz de Jesus é a mensagem. Cette croix physique, Esta cruz si nous física, le mettons ici, se o colocamos aqui, c'est seulement un symbole é símbolo par lequel Jésus est mort. pelo qual Jesus morreu. Mais la vraie croix, Mas a verdadeira cruz c'est la parole. é a palavra. Celui qui reçoit ce message, Os que recebam esta mensagem, il reçoit la vie dans ce message. recebam a vida nessa C'est mensagem. le chemin de la croix. É o caminho da cruz. Un chemin difficile, Caminho difícil. un chemin ténébreux. É um caminho Mais suivez cela pour toujours. Siga isso para sempre. Si vous êtes vivant, dites Amen. Se estão vivos, diga amém. La voix de le grand saut. A voz das grandes águas. Je disais encore, j'ai sauté encore quelque chose ici dans le paix de bronze. Il m'a pas de... Tu peux balancer ça. Pulei aqui uma coisa aqui nos pés de bronze. Maintenant, tu donnes à 40... tu donnes à 44. 43 plutôt. 43 páginas. Plutôt 41, dernière partie.
41, a última parte, os pés de bronze. Pardon, tu peux lire ça pour nous, pour aller vite. Tu ne verras pas? Mas dia, aqueles pés de latão estará sobre a terra. Mais un jour, ces pieds de bronze seront un jour sur la terre. Et juge de toda a terra. Et il va juger la terre. Ele será, Il sera, e com equidade e a perfeição julgará avec équité et justice qu'il va juger a raça humana. la race humaine. Não haverá nenhuma evasiva desse juízo. Il n'y aura pas personne qui va s'esquiver de ce jugement. Nenhum desvio dessa justiça. Personne ne va se desvier de ce jugement. Não haverá nenhuma moderação. Il n'y aura pas de modération. Quem é injusto será injusto ainda. Celui qui est juste sera toujours juste encore. Quem que está sujo estará sujo. Celui qui est injuste, celui qui est souillé sera encore souillé. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Celui qui est immuable ne changera pas, car il n'a jamais changé. Aqueles pés, Et ses pieds, aqueles pés de latão esmagarão le pied de l'airain va piétiner, o inimigo. va écraser l'ennemi. Veja ainda essa palavra que o profeta fala aqui. Voyez un peu cette parole que le prophète parle ici. O que ele disse? Qu'est-ce qu'il dit? Ele disse: o sujo será sujo. Les souillés seront souillés. O injusto será injusto. L'injuste sera toujours injuste. Eu quero vos dizer algo. Je voulais vous dire quelque chose. Seja atento, ouve bem, irmão. Soyez attentifs, écoutez mes frères. A morte não muda ninguém. La mort ne change personne. O que você é agora, Ce que vous êtes maintenant, mesmo morresse, même si vous mourrez, você será o que você é. tu seras ce que tu es. Se você é sujo, Si tu es sale, depois da morte, après la mort, não vai te mudar. cela ne va pas te changer. Você continuará a ser sujo. Tu continueras à être sale. Irmão Branham diz que a morte não muda ninguém. Le frère Branham dit que la mort ne change A personne. morte é só mudança de morada. La mort, c'est seulement le changement d'adresse. Mas a natureza que você tem, La nature que vous avez, isso vai continuar a ser. cela va continuer comme ça. E naquele dia, Et à ce jour-là, o peixe de latão le pied de l'airain vai vir para meter tudo embaixo do viendra pour écraser tout à ses pieds, en dessous de ses pieds. Se você é injusto, Si tu es injuste, tudo bem, très bien, você ganhou. tu as gagné. Mas naquele dia, Mais à ce jour, Deus virá Dieu viendra para te pisar. pour écraser. Eu não posso saltar isso. Je ne peux pas sauter ça. Je ne peux pas sauter cela. C'est une grande leçon. Et ma grande leçon. Qu'est-ce qu'il a dit ici? O que ele diz aqui? Répète un peu, monte un peu. Les juges de la terre, de toute la terre. O juiz de Mais toda a terra. un jour, ces pieds des reins Dia esses pés de latão se tiendront sur la terre. virão sobre a terra. Qu'est-ce qu'il va faire? Fará o quê? Il sera alors juge de toute la terre. Então será juízo de toda a terra. Et il fera quoi? Fará o quê? Il jugera l'humanité avec équité et perfection. Ele julgará a humanidade com a equidade e perfeição. Et nul ne pourra se soustraire à ce jugement. Ninguém vai se subtrair a este juízo. Moi, Dieu ne peut pas me juger. Deus não vai me julgar. J'espère. Attendez. Les lots gagnés. Hoje você ganhou. J'espère. Attendez. Nul ne pourra se détourner de cette justice. Ninguém vai se desviar da sua justiça. Ni rien ne pourra la tempérer. Ninguém pode temperar ou acalmar. Dieu, pardon, calme. Deus, por favor, fica calmo. Jugez ma lembe, Seigneur. Julga devagar, Senhor. Rien. Nada. Il vit avec le pied des reins. Ele vê com os pés de bronze. C'est pour juger toutes choses. É para julgar todas as coisas. Les gens qui nous ont ensorcelés à l'église. As pessoas que, os bruxos que nos enfeitiçam aqui na igreja. Le jugement viendra. O julgamento virá. Les gens qui ont mangé la dîme. As pessoas que comeram dízimo. La dîme de Dieu.
dízimo de Deus, le jugement viendra. o julgamento está vir. Les gens qui ont parlé à mal des gens, As pessoas que falaram mal dos outros, critiquer sans cause. criticar alguém sem causa. Ici, tu as gagné. Aqui você ganhou, Parce que c'est la bouche, c'est ta bouche. porque é a sua boca. Mais ce jour-là, Mas naquele dia on ali, va te juger à cause de ta bouche. vai te julgar por causa da sua boca. Il faut dire Amen à la parole. Tem que dizer amém na palavra. C'est terrible. É terrível. Mais chacun répondra pour ses actes. Cada vai responder por causa dos seus actos. Ce que tu as fait, O que você fez, personne ne t'a vu. ninguém te viu. Ce jour-là t'attend. Aquele dia está na tua espera. Tu vas fuir où? Vai fugir aonde? Tu vas te cacher où? Vai se desligar aonde? Celui qui est injuste Aquele que é injusto sera quoi? será o quê? Injuste. Injusto. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Injuste ici, là-bas tu seras injuste. Você aqui é injusto e lá também será injusto. Tu es souillé, Aqui está sujo, là-bas tu seras souillé. ali também será sujo. Ce que tu es maintenant, tu seras là-bas. O que você é aqui agora, lá também estará assim. Il a dit qu'il va fouler Diz, ele vai pisar sous ses pieds tous les méchants, debaixo dos seus pés todos os malvados, les hautains, os orgulhosos, les orgueillés, os orgulhosos, le pécheur, os pecadores, l'antichrist, anticristo, ceux qui ont souillé le message, os que sujaram a mensagem, ceux qui ont amené la suire dans la parole. os que trazeram a sujeira na palavra. Le jugement vous attend. O julgamento te espera. Ceux qui ont volé l'argent, Os que roubaram dinheiro, le jugement vous attend. o julgamento te espera. Ceux qui n'ont pas voulu adorer l'agneau, Os que não quereram adorar o cordeiro, le jugement vous attend. o julgamento lhe espera. Ceux qui ont construit leur vie dans le mensonge, Os que edificaram sua vida nas mentiras, le jugement vous attend. o julgamento está na espera. Même si vous dites pas Amen, Mesmo se não dizer amém, mais Dieu dit Amen à mas cela. Deus diz amém a isto. Est-ce que c'est la vérité? Isso é verdade? Amém. Ça sera terrible. Isso será terrível. Je vois, c'est pourquoi les gens n'aiment pas les jugements. Por isso as pessoas não gostam do julgamento. Les jugements commencent déjà ici dans la maison de Dieu. O julgamento começa aqui na casa de Deus. Il faut que les pasteurs prêchent les jugements. É preciso que o pastor prega o julgamento. Bien. A graça é bom, Mais des fois, il faut montrer les gens ce qu'ils seront. mas às vezes tem que mostrar às pessoas os que eles serão. Vous entrez au ciel. Você está esperando o céu, L'expiation. expiação. Mais il y a des gens qui sont faux ici. Aqui há pessoas erradas, Il y a des gens qui n'écoutent pas. há pessoa aqui que não escuta. Le jugement vous attend. O julgamento está na vossa espera. Ceux qui ont de mauvaises pensées, Os que têm mau pensamento, le jugement vous attend. o julgamento vos espera. Celui qui est souillé Quem é sujo se souillera encore. se sujará mais ainda. Dites Amen à la parole. Diga amém na C'est palavra. pourquoi on peut le prêcher, il s'essuie encore. Pode lhe pregar, mas ele vai se sujar ainda. Il croit que tout c'est fini ici. Ele pensa que tudo acaba aqui. Et quand il va faire ça, rien encore arrivera. Quando vai fazer isso, nada vai acontecer. Zela mokolango kosambwa. Espera aquele dia ali você verá. Il sera devant le juge suprême. Você será diante do juízo supremo. À ce moment-là, Naquela altura ali, celui qui est immuable ne changera pas. aquele que é imutável, ele nunca mudará. Car il n'a jamais changé, Ele nunca mudou. ne changera jamais. Ele nunca mudará. Ses pieds de rein Esses pés de bronze écraseront l'ennemi. vai pisar, quebrantar o inimigo. Ils détruiront l'antichrist. Vai destruir o anticristo. Les gens qui sont avec le message As pessoas que estão com a mensagem dans leur maison. nas suas casas Mais il ne veut pas présenter la vérité. não querem apresentar a verdade. La bête, A besta, Dieu va les écraser. Deus vai o quebrantar. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. L'image de la bête, Imagem da besta. l'adoration des hommes, Adoração dos homens. les idolâtres, Os idólatras. les jugements les attendent. O julgamento está na espera Je deles. vais plus loin, même ceux qui ont adoré Frère Branham, Eu vou mais além. Mesmo aquele que adoraram o irmão Branham. ils répondront pour ça. Eles vão responder acerca disso. Je vous dis la vérité, Eu vos digo a verdade. les idolâtres seront jugés Os sévèrement. idólatras serão julgados
muito rigorosamente. Frère Branham est notre prophète. Irmã Branham é nosso profeta. Il n'est pas notre Dieu. Ele não é nosso Deus. L'adoration revient à Jésus. A adoração torna a Jesus. La vie éternelle, c'est Jésus. A vida eterna é Jesus. Même le prophète n'est pas la vie éternelle. O profeta não é a vida La eterna. vie éternelle, c'est celui qui pouvait mourir et revenir. A vida eterna é aquele que podia morrer e voltar na vida. Je crois que tu dis Amen à cela. Será que você diz amém a isso? Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Le prophète est à la tombe. O profeta está no túmulo. Il faut dire la vérité aux gens. Tem que dizer a verdade nas pessoas. Si vous allez à Jérusalem, Se ir em il y Jerusalém, a une tombe vide. é túmulo vazio. Mais si vous allez à Jeffersonville, Se ir em il y a Jeffersonville, une tombe fermée. é túmulo fechado. Il faut croire la vérité. Deve dizer a verdade. Amen. Comme ce pasteur-là qui prêchait. Como aquele pastor que pregou aqui. Le pasteur ici, il vit. O pastor aqui está vivendo. Il vit maintenant. Ele vive agora. Comment? Il sera dans tous les jours dans son église. Ele será todos os dias na sua Est-ce que igreja. vous avez déjà vu des choses comme Você ça? já viu coisas assim? Muntu akufi oyo akovanda toujours na kati ya église abandoyoka pa. A pessoa que morreu, ou todos os dias vai estar na sua igreja. Biso toza na bakoro tokende na église. Nós é que temos corpo aí na igreja. Muntu akufi oyo abandoyoka na église koyoka nini? A pessoa que já morreu vai na igreja para ouvir o que é. Biteya teya. Pregar à toa. Bozo comprendre même français yango te. Também o tal francês não está a entender. Alléluia. Amen. Si frère Branham dit qu'il sera toujours en vie, Se irmã Abraham diz que ele estará sempre em vida, c'est à cause de l'œuvre qu'il a fait. por cada obra que ele fez. Comme moi ici, si Dieu me reprend, Como eu aqui, se Deus me tant que retomar, cette œuvre existera, e qual que essa obra vai existir? celui qui viendra après moi, Quem virá depois de mim? moi je serai toujours là d'une manière indirecte dans la forme du travail. Eu estarei ali numa forma indireta Ce de n'est pas dans trabalho. le corps ici que je serai là pour voir. Não é nesse corpo vou estar aqui para ver. Ça c'est la sorcellerie comment? Sua bruxaria ou o quê? Il est donné seulement à un homme de vivre une seule fois pour tout. E foi dado ao homem de viver só uma vez, acabou. Tout ce qui est vil à ses yeux, Tudo que estava no seu vil, sujo a seus olhos, tout ce qu'il n'aimait pas, tudo que não lhe amava, tout ce que tu faisais, tudo que fazia, et lui n'aimait pas, ele não mais tu gostava. continues à le faire. Continua a fazer. Attendez, Espera. ce jour-là, Naquele dia, il viendra pour te détruire. ele virá para te destruir. C'est pourquoi on dit les pieds des reins. Por isso está dito os pés de latão. C'est pour détruire tout. Para destruir, quebrar tudo. Détruira tous les systèmes des églises. Destruir todo o sistema das igrejas. Surtout les églises qui mettent des photos dans leurs églises, As igrejas que colocam foto nas suas igrejas, qui disent qu'ils ont l'onction, dizem que tem a unção. mais quand vous entrez là-bas, Quando entrar ali, vous ne voyez rien du message. nada da mensagem que está aparecendo En ali. tout cas, moi je ne crois pas à ces choses. Eu não creio nessas coisas. Vous qui mettez la tête à ces choses-là, Você que está a colocar cabeça nessas coisas, vous allez répondre un jour. vão responder dia. Oh les dons, Ou os dons, oh les prophéties. os profecias. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Não é isso a palavra de Deus. L'église est fondée sur les enseignements. A igreja está edificada sobre os ensinamentos. La parole nous a déjà dit toutes A choses. palavra nos falou Pour la guérison, para a cura. la parole nous a dit que je suis l'éternel Dieu qui vous a guéri de toutes vos maladies. O Senhor diz: Eu sou o Senhor Deus que vos sarou de todas as vossas enfermidades. Viens, on va te prophétiser. Vai te profetizar. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, Homem que não tem Espírito de Deus, il laisse la parole deixa a palavra pour suivre les prophéties des hommes. para seguir a profecia dos homens. Oh, le diable te suit, le diable te combat. O diabo está te seguir. Mais O vous diabo savez tá pas te que quand comandar. vous croyez en Jésus, Não sabe quando crê em Jesus, le diable va te combattre. o diabo vai te combater. On a besoin de vous dire ça par la prophétie. Ué, tem que te dizer pela profecia. Yo yebite que depuis on dit un message diable alandaka yo. Você não sabe que desde que segue ainda Soba s'il vous plaît. é criança. Yo diable alandaka yo. Você não sabe da maneira que acredita essa mensagem. O Le diabo te diable segue. te suit, le diable te O suit. diabo te segue. O diabo te segue. Il te suivra toujours. Vai sempre te seguir. La Bible dit il rôde. A Bíblia diz que o diabo está a rodear. Je crois que tu vas dire amen. Pensava que vai dizer amém.
Tous ces gens-là ont menti à cause de la parole. Todos aqueles homens que mentiram por causa da palavra Ils vont être écrasés. vão ser quebrantados. Et les gens qui les soutenaient, E as pessoas que os sustentavam. il y a beaucoup d'enfants, hein? Há muitas crianças. Quand on a l'ongolais à Talitoy. Bate mesmo com força. Tá me mostrar. Você está a ser combatido. Tô vendo mau espírito tá te seguir, hein? C'est tellement ça. É só isso. Est-ce que ça dans la Bible était que le diable a bicho tout le temps? Na Bíblia não está dito que o diabo está a rodear à volta de nós? Você não sabe que o diabo está à tua volta? Amen. Vraiment, É verdade. Por isso esse dia eu estou a ver que a minha vida está bloqueada. Parce que tu es enfant, c'est pourquoi on te bloque. Você é criança, por isso é que estão brincar contigo. Esse dia eu estou sonhando mau sono. Toi, tu attends qu'on puisse te le dire par les visions. Você está esperando para uma pessoa de visão possa te dizer isso? Est-ce que tu ne sais pas qu'on a dit ça dans la parole? Você não sabe que na palavra já está dita isso? Que tu es venu pour combattre contre les diables. Que viesse para combater contra o diabo. Chaque jour tu vas combattre. Cada dia vai combater. Tu ne sais pas cela? Você não sabe disso? Il peut venir à travers de ta femme. Vai vir através da sua mulher. Il peut venir à travers des frères. Pode vir através do irmão. Il peut venir à travers un autre frère. Pode vir através do outro irmão. C'est toujours le diable. É sempre o diabo. Tous ces gens-là qui ont pris le nom de Dieu en vain. Toda essa gente que tomaram o nome de Deus em vão. Avec les fausses prophéties. Com falsa profecia. Pour dormir les enfants de Dieu. Para endormecer os filhos de Deus. Il vient avec le pied des reins. Ele vem com o pé de latão. Pour les écraser. Para os quebrantar. Irmão. Je ne suis pas contre les vases, hein? Eu não sou contra os vasos. Mais je mets la chose à sa place. Vou colocar a coisa no seu lugar. Nous devons avoir l'équilibre dans la parole. Devemos ter equilíbrio na palavra. Si le vase te dit que je vois ça, se vaso te dizer vejo isso, il doit donner la solution. Ele tem que dar a solução, irmão. Notre Dieu n'est pas celui qui te fait peur. Nosso Deus não é aquele que te faz medo. Mais c'est celui qui donne les détails et la solution. É aquele que dá detalhe e a solução. É um verdadeiro vaso. Oh non, na vie n'a bloqué. Toda a sua vida está bloqueada. Il y a qu'à imposer ma boca. Vem para te impor as mãos. Mais vie continue à s'aggraver. A vida está sempre a piorar. Ça ne va toujours pas. Não, isso não vai sempre. Même bater ma boca, ça ne va pas. Même te impor as mãos, isso vai bem. Que tu es enfant. Você para dizer você. Tu dois chercher la délivrance toi-même. Procura a libertação você mesmo. Et la délivrance vient par la parole. A libertação vem pela palavra. Comme toi pregar, tu dois dire amen à cela. Dizer amen à isso. Et tu dois aller de l'avant. E vai à frente. Tu ne viens pas écouter la parole pour quelqu'un d'autre. Tu veux ouvir a palavra para outra pessoa. Mûrir et grandir dans la vérité. Na verdade. Tu dis ça c'est pour moi. Você diz isso é o diabo te bloqueou. Ça, il est écrit. Meu nome vai expulsar o demônio. Si tu vois que ça ne va pas, você vê que não vai. Pasteur. Não precisa o pastor. Non, mes frères. Não, irmão. Tu as besoin seulement d'appliquer la parole. Você precisa de aplicar a palavra. Quando chegou, que nous arrivons à Marc 11. Chegamos Marco 11. Prononce la parole. Pronuncia a palavra. Et la chose arrivera. A coisa acontecerá. Je veux que tu dis amen à cela. Gostaria de você dizer amém a isto. Toujours enfant. Você sempre criança. Tous ceux qui ont pris son nom que pour en corrompre l'éclat. Todos aqueles que pegaram seu nome para corromper o eclásio. Il les écrasera. Ele vai os quebrantar. Amen. Ça sera terrible. Será terrível. Il les écrasera avec l'antichrist. Ele os quebrantará com o anticristo. Tous les méchants.
todos malvados. les athées, Os ateus. les agnostiques, Os agonísticos. les modernistes, Os modernistas. les libéraux. Os liberais. Ils y seront tous. Serão todos lá. La mort, A morte, l'enfer, o inferno, la tombe o túmulo, seront là. ele estará lá. Dès qu'on vous condamne, Quando te condena, on vous jette à l'enfer. te deita no inferno. On vous condamne, Te condena, on vous jette à l'enfer. deita no inferno. Je dis, si nous vous condamnons, Ou se vos condenamos, on vous amène à l'autel. te leva no altar. On condamne, Não te on condena, montre l'autel. vem no altar. On condamne, Te condena, on montre les chemins. te mostra caminho. Voilà, c'est pourquoi il faut recevoir la parole dans toute la pureté. Por isso, deve receber a palavra na tua vida. Oui, assurément. Sim, com certeza. Car quand il viendra, Quando ele virá, les livres s'ouvriront. os livros se abrirão. C'est là que même l'église tiède É ali mesmo a igreja morna. et les 5 vierges folles 5 virgens loucas paraîtront. vão aparecer. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Qu'est-ce qu'il va faire? Vai fazer o quê? Il séparera le brebis avec le bouc. Vai separar os cordeiros com os cabritos. Quand il viendra, Quando ele virá, il prendra la tête du royaume. vai pegar a cabeça do Car reinado. il lui appartient. Porque ele pertence a ele. Des milliers de myriades Milhões de milhares seront avec lui. estarão com ele. Son épouse Sua esposa. qui viendra le servir. E virá o servir. Nous ne serons pas des vierges folles. Nós seremos virgens loucas. Loin de moi la vierge folle. Longe de mim, virgem loucas. Moi je ne suis pas vierge folle. Eu não sou virgem louca. Je suis vierge sage. Eu sou virgem sábia. L'épouse de Jésus. A esposa de Jesus. C'est nous qui serons à ses côtés Estaremos a seu lado pour juger le monde avec lui. para julgar o mundo com ele. Les saints jugeront la terre. Os santos julgarão a terra. Je crois que vous dites amen. Creio que você diz amém. Est-ce que c'est la vérité? Isso é verdade? Je me sens bien. Sinto-me bem. L'esprit est en train de me oindre. O Espírito me ungiu. Il dit que c'est la vérité. Essa é a verdade. Le vrai message aujourd'hui, A mesma mensagem hoje c'est de prêcher é de pregar. le jugement qui vient. O julgamento há de vir. C'est même ça Malachie 4. É isso até Malaquias 4. Voici le jour vient, Eis o dia vindouro. ardent comme une fournaise. Ardente como uma fornalha. Le jour les embrassera. O dia os abraçará. Tous les méchants Todo malvado seront comme du chaume será como cinza sous les pieds. por baixo dos pés. Le méchant, Os malvados, les orgueilleux, os orgulhosos, le président de ce monde, presidente deste mundo, les aventuriers, os aventureiros, les acans, os acãos, les adultères, os adultérios, le menteur, os mentirosos, le sorcier. os feiticeiros, Tous ces gens-là, toda aquele gente, leur temps est terminé. o tempo dele terminou. Ils seront de la chaume Ele será cinza à ce jour-là. naquele dia. Si tu es méchant, Se você é malvado, tu seras poussière. você será cinza. Que tu le veux ou pas. Querer como não, Et qu'est-ce qu'il verra? o que ele fará? Il dit que ce jour-là, Diz que naquele dia, les gens seront poussière. os homens serão como a Il cinza. va rabaisser le méchant. Vai rebaixar os malvados. Mais pour vous, Mas para você, la guérison a cura se lèvera. se levantará. Le soleil de la justice. O solo da justiça. La guérison vient sous ses ailes. A cura virá no seu, na Vous sua vous marcherez sur le méchant. Você vai pisar, andar sobre os malvados. Oh Jésus. Irmã, Yonde banda cha munoko eh? você que mandava a boca, né? Yonde. É você. Tika nana nyata yo bien. Deixa ainda te pisar ainda. Yo sai go cha munoko nzo ndo sa no Você que pamba. mandava muita boca, você. Hein? Né? Ndo sai na mabele ozo ya go. Quando estava na terra, você Ozo go kanga biso na église. nos amarrava na igreja, você. Ngi ba porte na bino. Fecha vocês porta agora. Desculpa. Oh, desculpa. Ah ouais, desculpa exato. Aqui não há mais desculpa. Toko nyata bango. Vamos lhes pisar. Lolo ba amen. Diga amém. Toko nyata. Vamos pisar. Ba pentecôtiste ba le ba to nyata satan. Os pentecostais dizem, vamos pisar Satanás. Ba yebite ba nyata ka satan ndenge nini. Ele não sabe como se pisa Satanás. Quand
Quand le soleil de la justice se lève, quando o sol da justiça se c'est levanta, alors que les gens qui comprennent leur position, é dali que os homens que entendem a sua c'est eux qui posição, peuvent piétiner les diables. ele que pode pisar o diabo. C'est par la révélation. É pela revelação. Quelle révélation? Que revelação? La parole ointe de votre jour. É a palavra ungida do vosso dia. Donnez-moi votre amen. Dá-me vosso amém. Alléluia. Amen. Amen. Oh! Écoutez la pensée ici. Ouça aqui o pensamento. C'est maintenant ou jamais. É agora ou nunca. Repentez-vous Arrependei-vos avant qu'il ne soit trop tard. antes de seja mais tarde. Réveillez-vous. Despertai-vos. Croyez le message. Creia a mensagem. Demain, ça sera trop tard. Amanhã será tarde demais. Il viendra pour écraser. Ele virá para quebrantar. Je peux avancer un peu pour terminer. Posso avançar um pouco para terminar. Sua voz era como a voz de muitas águas. Sa voix était comme la voix des grandes, le bruit des grandes eaux. Apocalypse 17:15. Apocalipse 17, 15. O que representa as águas? Qu'est-ce que représente les eaux? Água significa povo, Les eaux signifient le peuple, multidão multidão, e nações des nations e línguas. et langues. Sua voz era como o som de multidão falando. Sa voix était comme le bruit de beaucoup de peuples qui parlaient. O que é isso? C'est quoi ça? É o juízo. C'est le jugement. Porque Puisque estas são a voz de multidão de testemunho que pelo Espírito Santo, através de todas elas, tem testificado de Cristo. c'est la voix de beaucoup de gens à travers les 7 âges. Ils ont témoigné la parole de Christ. Receber o profeta é diferente. Recevoir le prophète, c'est très différent. O profeta explica bem a palavra. Le prophète, il explique bien la parole. A voz como a voz de muitas águas. La voix comme le bruit des grandes eaux. O que significa isso? Ça veut dire quoi cela? São a voz de multidões C'est la voix de beaucoup de gens que têm se testemunhar Jesus, qui ont témoigné Jésus, o que pregando a palavra, qui ont prêché la parole pelo Espírito Santo. la parole par le Saint-Esprit, E a voz de cada et la voix de chacun será ouvido lá no céu. sera écoutée là au ciel. Isso é o profeta. Ça, c'est le prophète. C'est la voix Et a voz qui par le Saint-Esprit, que, pelo Espírito Santo, ont témoigné. Donc la multitude des témoins qui par le Saint-Esprit multidão dos testemunhas pelo Espírito Santo, ont témoigné de Christ et prêché son évangile. testemunharam de Cristo e pregaram seu evangelho Tout au long des âges. ao longo das eras. Ça sera la voix de chaque homme Isso será a voz de cada homem qui se lèvera au jugement. que se levantará no Ou julgamento, qui se lèvera en jugement que se levantará em julgamento contre les pécheurs. contra o pecador. Je veux que vous disiez Amen. Quer que você dizer amém? Amen. Amém. La voix des grandes eaux signifie quoi? A voz de grandes águas significa o quê? C'est la voix de tous les témoins qui ont témoigné l'évangile de Jésus-Christ. É a voz de todos os testemunhos que testemunharam Jesus Cristo. Ceux qui ont témoigné le message, Os que testemunharam a mensagem. votre voix existe. A sua voz existe. Ceux qui ont vécu la parole, Os que creem na palavra. votre voix se fait entendre. A sua voz se faz ouvir. Ces jours-là au jugement, Naquele dia no julgamento, Dieu prendra ta voix Deus vai tomar a tua voz, et il va prendre les pécheurs, vai pegar o pecador, il va comparer. ele vai comparar. Est-ce que tu n'avais pas écouté cette voix? Você não escutou essa voz? Si, j'avais écouté. Sim, eu tinha Mais escutado. pourquoi tu t'es pas repenti? Mas por que você não se arrependeu? J'avais trop à faire. Ou tinha muito a fazer? Tu es jugé, Está julgado, condamné. condenado. Tu travailles, Você trabalha, tu
tu ne témoignes pas le message, não testemunha a mensagem, ta voix ne sera pas là. a tua voz não estará lá, Stérile. estéril. Tu travailles un peu. Você trabalha um pouco, J'étais plongeur. eu fui mergulhador. J'ai gagné le papa de ce garçon. Voilà. Ganhei o pai desse rapaz. Il est ici. Ele está aí, Son père. o pai dele. J'étais plongeur. Eu era mergulhador. J'ai gagné José Munganga. Ganhei José Mungadi. J'étais plongeur. Era mergulhador. J'ai gagné Chico. Ganhei Chico. J'étais plongeur. Foi mergulhador. J'ai gagné Mubamba. Ganhei Mubamba. Mubamba. J'étais plongeur. Era mergulhador. J'ai gagné Tisha. Ganhei Tisha. Pasteur Tisha. Pastor J'étais Tisha. plongeur. Era mergulhador. J'ai gagné. Ganhei. J'étais plongeur. Era mergulhador. J'ai gagné. Ganhei. J'ai gagné des familles et de familles. Ganhei famílias e famílias. Depuis que tu es à l'école, Desde que está na escola. montrez-moi la personne que tu as amenée à Christ. Mostra-me a pessoa que você levou na igreja, em Cristo. Même une. Uma pessoa só. Tu as déjà gagné une âme? Já ganhaste uma alma? Stérile. Estéril. Ta voix ne sera pas là-bas. A tua voz lá no julgamento não estará. Même une petite âme, Uma pequena alma. alors tu seras un bon témoin. Então lá você terá um bom testemunho. Tu as déjà gagné. Já ganhou? Já, mesmo convidar alguém. Tu as déjà invité quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais? O que é que você faz então? Depuis que tu es dans le message. Desde que você está na... Ne mettez pas de mèches. Se ele está dizendo, não coloque esse tipo de postiço. Il faut faire quoi? Tem que fazer o quê? Il faut faire quoi? Tem que fazer o quê? Il faut mettre. Tem que meter? Au jour du jugement, No dia do julgamento, Dieu te prendra avec tes mèches qui sont jusqu'ici. Deus vai te pegar com esse postiço até aqui. Il prend la voix du messager. Ele pega a voz do mensageiro. Vous allez vous confronter avec ça. Você vai se confrontar com aquela voz. S'il dit soyez naturel, Se disser, seja natural. comme ma fille ici, Como essa minha filha aqui. qu'est-ce qu'il faut faire? Tem que fazer o quê? Ah, ti, bravo, tá A bonita. ti, salva de palma. Muita salma por essa menina. Beaucoup d'acclamations pour cette fille. Fica ainda de pé. Tá bonita. Tu es belle. Veja as imagens. Voyez les sœurs. Mensagem. Message. Do cabelo até embaixo. De la chevelure jusqu'en bas. Mensagem do tempo. Message du temps de la fin. Não estou falando a verdade. Je ne dis pas la vérité. Eu lingui gelo mingi, é? Você gosta muito de gelo. La voix du messager se fera entendre. A voz de 7 mensageiros Se fera entendre. se fará ouvir. Tu vas affronter la voix du prophète. Você vai enfrentar a voz do profeta. Tu vas t'enfuir où? Vai fugir aonde? Na Sema Belé. Embaixo da terra? Olha, é contigo. Si le prophète dit ne mettez pas, Se o profeta fala, não coloca, s'il continue à mettre, continua a colocar, là-bas on t'attend. lá te espera. A voz está Oh à tua espera. Dieu, miséricorde. Oh Deus, misericórdia. Ne jouez pas avec le message. Não brinca com a Ce mensagem. n'est pas seulement la grâce. Não é somente a graça. Le jugement aussi est dedans. Os julgamentos também está dentro. Irmã, Pour celui qui l'écoute, para aquele que ouça, il pratique, que pratica, que Dieu soit loué. que Deus seja louvado. Pour celui qui ne veut pas, Quem não quer, qu'est-ce qui arrive? o que acontece? Condamné. Condenação. Amém.
Un message. Você nasceu na On mensagem. doit voir le message en toi. Tem que ver a mensagem em ti. On n'a pas besoin de savoir si tu es dans le message. Não precisa de saber se você está na mensagem. Tu vas chipa kokanga soki Essa saia apertada. Tu vas chipa mikusia. Essa saia mini saia. La voix du messager A voz do mensageiro vous attend là-bas aussi. vos espera lá no julgamento. Même irmão. ceux qui ont sali fort. Se fazer esforço, Ou esquiver yango. você esquivar. Até o bom Não message. negar a mensagem. Ok no kimbango. Vai no quimbango. Até o que no pentecostal. Vai no pentecostal. Mais naquele dia, Mas nessa jour lá, a voz do mensageiro la voix du mensageiro va t'espérer. vai t'attendre là-bas. Tu seras jugé Tu será julgado. pas par le message de Paul, Não é na mensagem do Paulo. par ce message ici. Nesta mensagem aqui. Deus abençoe a filha, tá bonita. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es belle. Deve ser assim na mensagem. Tu dois être comme cela dans le message. Eu admiro muito. Moi, je m'étonne beaucoup. Mamãe, muito obrigado por estar cuidando bem da tua filha. Tá muito natural. Tu gardes bien ton enfant. Ta fille est très naturelle. Longonia. Deus abençoe. Mas tem mamães aqui. Il y a des mamans ici. Ele que vai dar dinheiro na filha. C'est elle qui donne des produits à son enfant. Vai. Allez-y. Azo ele sugi anene neti Tati trazer munganji. aquele cabelo tipo o quimbandeiro. Munganji na ndako. Munganji. Palhaço. La voix du messager A voz do mensageiro se feront entendre là-haut se fará ouvir lá em cima. clair. Claro. Irmã. Branham ne sera pas là, Branham não estará lá. mais son message Mas a sua mensagem va être là estará lá au jour du jugement. no dia do julgamento, irmã. Yo namoraka kaka yo. Você que namora sempre, você. Você, Olalaka 1 heure na Facebook. 1 hora no Facebook. La voix du messager A voz do mensageiro t'accompagnera, t'atteindra là-bas. vai te atingir lá. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, la voix du messager nous a déjà précédés. a voz do mensageiro já nos precederam. Ça nous attend. Isso está na nossa Et espera. nous allons confronter cela. Vamos enfrentar aquela voz. Irmão, Mana, desculpa, não tenta. Não estou a rir, isso é verdade. je ne ris pas. Ça, c'est la vérité. N'essayez pas. Não faz, você está bonita. Tu es belle. Hein? Sandália. Não tem aquelas coisas aí de Il cima. n'y a pas de salto alto. Quando o mensageiro disse não mete aquela. Quand le messager dit ne mets pas de haut talon, comme ça, Você também está metendo, tá? vous mettez comme ça. Não é possível. Il ne fallait pas croire le message. Não era necessário crer na mensagem. Que tu sors là-bas comme un innocent. E sai, vale a pena sair lá como inocente. Seigneur, je n'avais pas écouté. Senhor, eu não tinha ouvido essa mensagem. Je n'avais pas écouté. Eu não escutei. Peut-être on peut voir si tu es. Talvez bien. ali Deus podia ver outra maneira. La voix du messager As vozes do mensageiro sera entendue là-haut et clair. se fará ouvir lá em cima e clara. Toi qui es insoumise à ton mari, Você é insujeita a teu marido. la voix du messager va te rencontrer. A voz do mensageiro vai te encontrar. C'est pas facile le message. A mensagem não é sido fácil. Je cogne encore un peu plus fort. Vou bater pouco mais forte. Ça s'arrête seulement au messager. Será somente a voz dos mensageiros? J'ai lu la citation, je ne sais pas si j'ai lu cela. Eu li a declaração, não sei se já li aqui. Frère Branham dit, Irmã Branham diz: je suis votre frère sauvé par la grâce. sou vosso irmão salvo pela graça. Mais quand l'ange se met à moi, Quando o anjo se coloca em mim, je suis la voix de Dieu pour vous. eu sou a voz de Deus para vocês. Tu peux lire cela. La commission de Moïse. La commission, ma commission. Ma commission, aliás. Parágrafo 40. Comment monsieur en phare? Aïe, aïe, aïe. Là, toi, si tu as des problèmes des yeux.
Ma commission de 1951. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Nunca lhe vi da minha vida. Il parle de ce monsieur-là, il était Fala daquele senhor ali. secrétaire d'État. Je ne savais rien sur lui. Não sabia nada acerca Comment dele. ai-je su qu'il était membre du Congrès et qu'il l'était? Como é que ele estava aqui, membro do Congresso? Mais le Saint-Esprit a révélé cela ici à la strade. O Espírito Santo revelou aquilo aqui Il a na estrada. révélé. Il Revelou. faut connaître ses secrets. Faz conhecer seus segredos. Cela n'a rien à faire avec moi. Isso não tem nada a ver comigo. Il est simplement arrivé que je suis né dans ce but-là. Aconteceu que eu fui nascido naquele propósito. C'est juste comme la piscine É justo como a piscina et l'eau de Bethsaida. de água de Betsaida. Cela ne pouvait pas dire, Não podia dizer, regardez quelle est grande et haut que je suis. oh, olha a grandes águas que eu sou. En effet, dès que l'ange quittait l'eau, No entanto, quando o anjo saía de água, elle restait juste l'eau. ela permanecia a água. Est-ce que c'est vrai? E é verdade? Eh bien, Bem, je suis juste votre frère, eu sou apenas vosso irmão, sauvé par la grâce de Dieu. salvo pela graça de Deus. Dites amen à la parole. Diga amém a palavra. Mais quand l'ange de l'Éternel descend, Quando o anjo do Senhor desce, ici on a dit descend, aqui disseram desce. mais il y a une autre tradition qui dit il se met, Noutra tradição diz que se coloca em mim, s'installe se instala en moi. em mim. En effet, dès que l'ange descend, No entanto, basta só o anjo descer, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. isso torna então uma voz de Deus para vocês. Si vous êtes vivant, dites Amen. Vocês estão vivos, diga amém. Est-ce que vous croyez que Frère Branham est la voix de Dieu pour nous? Você crê que o irmão Abraão é a voz de Deus para nós? Il y a des gens qui ne croient pas. Há pessoa aqui que não crê. La voix de Dieu aujourd'hui, c'est qui? A voz de Deus hoje é quem? C'est le prophète Branham. É o profeta Branham. Ce n'est pas lui, Não é ele. mais c'est l'ange qui vient É o anjo que vem, et il utilise le corps. usa o corpo. Écoutez mes frères, Ouça, meus irmãos. ne confondez pas Frère Branham avec le Seigneur. Não confunda o irmão Branham com o Senhor. Frère Branham est messager Irmão Branham é de mensageiro la part du Seigneur. da parte do Senhor. Mais le Seigneur est le Seigneur. O Senhor é o Senhor. Dites amen à la parole. Diz amém na palavra. Il est écrit, Está escrito. Dieu a fait Moïse Dieu Deus fez de Moisés Deus. et Aaron son prophète. Arão ser profeta. Mais qui a fait Dieu Dieu? Mas quem fez de Deus é Deus? Qui? Quem? Qui a fait Dieu Dieu? Quem fez de Deus é Deus? Personne. Ninguém. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Il est Dieu. Ele é Deus. Depuis le commencement, il est Dieu. Desde o princípio, Ele é À Deus. l'éternité, il sera Dieu. Na eternidade será Deus. Branham à l'éternité, il ne sera pas Dieu. Branham na eternidade não será Deus. C'est seulement un âge, É uma era, un moment où Dieu voulait nous parler momento Deus queria nos falar. et il a utilisé le prophète. Ele usou o profeta. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Amém. Le voix du messager A vozes do mensageiro. retourne là-bas, frère, où nous étions. Irmã, volta lá onde estávamos. Pour que je termine bien. Para me terminar bem. La voix du messager A voz do mensageiro se fera entendre clair se là-haut. fará ouvir clara lá em cima. Et il ne termine pas là. Ele não terminou por aí. Na hiyo sio sio côté na yo. Então vira a teu lado. Et la voix des prédicateurs. E a voz dos pregadores fiéis. Même ma prédication ici Mesmo esta minha pregação sera là-haut. também se fará ouvir lá. Ma prédication que tu écoutes. Esta minha pregação que estás a ouvir. Vai fazer tudo de dormir para não escutar. Isso vai entrar. Mesmo negar vai fazer menor. Ou vou procurar a água. Vai te seguir até na cantina. La voix de qui, frère? Ces prédicateurs fidèles. Os pregadores fiéis. Est-ce que moi je suis un prédicateur fidèle? Será que eu sou pregador fiel? Est-ce que je prêche le message comme frère Branham l'a Eu prêché? prego a mensagem como irmã Abraão pregou? Est-ce que j'augmente ou bien je retire? Estou a aumentar ou estou a subtrair? Non. Não. Les prédicateurs fidèles qui ont prêché. Os pregadores fiéis que pregaram. Quoi? O quê? La puissance de salut. O poder da salvação. Et quoi?
de Jesus, de Jésus-Christ, qui ont encore fait quoi? que pregaram o batismo em nome de Est-ce que moi Jesus, je prêche le baptême au nom de Jésus? e prego o batismo em nome de Jesus. Jacques et Marc, dites-moi la vérité. Diácono Marco, diga-me a verdade. Ici, nous baptisons à quel nom? Aqui batizamos no nome de quem? Si c'est le nom de Branham, tu me dis quand Se tu é o baptises. nome de Branham, então me fala. C'est au nom de Jésus-Christ. É no nome de Jesus Cristo. Que Dieu te bénisse, diacre. Deus abençoe, diácono. Tu baptises na biso na kombo na Yesu. Aqui nós batizamos em nome de Jesus. Nzambe onga na terre wa Yesu. O Deus que eu prego aqui é Jesus. Na tika la bote a terre frère bana mazan nzambe. Eu Lukuta. nunca preguei que a irmã Branham é Deus, não. Na konda na ekobo. Eu condena adultério. Na konda na mauvaise vie avant le mariage. Eu condena má vida antes do casamento. Bana nanga o bazo bala mikolo bazo pesa nga esengo. Bango nyoso ba bala bien. As filhas que estão a casar esses dias estão me agradar. Todos estão a casar bem. Bango nyoso témoignage bien. Todos eles, bom testemunho. Mi bana bango bazo benga nga balu pasteur osali musala bien. Os maridos dele estão ligados e pastor, você fez um bom trabalho. Na ozela tour ya yo. Estou à espera a sua voz, a sua vez. Yo pe ko bala bien. Você também vai casar bem. Mutu te ko toucher yo avant mariage. Ninguém vai te tocar antes do casamento. Amen. Fala amém. Oh non, baliaki ye déjà, basakanaki na ye. Olhe, comeram, já brincaram com ela. Ngai na terre ki bongo. Eu preguei assim. Bao nyoso toteira depuis école de dimanche, bazo bala. Tudo que nós pregamos a partir da escola dominical estão se casar. Bana bazo mi bala bazo bisanga pasteur. Os maridos dele estão me ligando, pastor. Na leba ntaba. Eu comi cabrito. Balobi oza papa malamu. Disseram você é um bom pai. Bana no nyoso mi bimba. Todos teus filhos são virgens. Yo pe o bala vierge. Você também vai Amém. casar virgem. Ceux qui ont prêché le nom de Jésus Os que pregaram o nome de Jesus et qui ont prêché le remplissage et la puissance du Saint-Esprit. que pregaram enchimento e o poder do Papai. Espírito Santo. Bala boni na sali ligne de Saint-Esprit awa. Quantas vezes já fiz aqui a fila do Espírito Santo aqui? Bala moko, Uma vez? bala mi bale. 2 vezes? Ah non, gars, je n'aime pas le pasteur Claude, lui, il est pentecôtiste. Oh, eu não gosto do pastor Cláudio. É aquele ali é pentecostal. Mais le pentecôtiste, c'est lui là, le prophète. C'est O lui. pentecostal é ele, o C'est profeta. lui qui a mené le baptême du Saint-Esprit. Ele é quem trouxe o batismo do Espírito Santo. Moi, je ne répète que le prophète. Eu só estou a repetir o profeta. Non, dans notre église, on ne peut pas faire l'imposition des mains. Na nossa igreja não se faz a imposição de Les mão. prédicateurs qui ont prêché au nom du Seigneur, baptême au nom de Jésus, Os pregadores que pregaram o batismo em nome de Jesus et le remplissage du Saint-Esprit. e o enchimento do Espírito Santo. C'est ce que j'ai fait. É isso que eu faço. Ces prédicateurs-là, Aqueles pregadores ali, nazo ça va faire au Asima Kuna. estou falando aqueles irmãos que estão lá atrás. Bateti. Os teimosos, Bato bavanda mingi na sima. que sentam muito lá atrás. Bateti. Os teimosos, Até o rejeter ngawa. mesmo se me rejeitar aqui, Até o changer na yo église. mesmo se mudar a igreja, Au sali logote. você não fez nada. Même si tu changes d'église, Mesmo se mudar da igreja, là au jugement, lá no julgamento, Dieu va te prendre. Deus vai te pegar, Il va t'amener. vai te levar, Il va prendre ma prédication vai pegar a d'aujourd'hui. minha pregação de hoje, C'est ça. vai te enfrentar com isso. Está aqui. Oh, pasteur Claude ne vole pas dans les mystères. O pastor Cláudio não voa no ministério. Le mystère, c'est quoi? O mistério é que C'est ta vie. é a sua vida. Côté Yasima, côté Bateti. Aqui atrás, teimosos, Bandima facilement. não acredita facilmente. Ayebi mingi côté na si. Conhece muito. Parti wana surtout wana. Aquela parte ali.
Yozo te bango pe kuna bazo répéter. Você está a pregar aqui, ele lá está a repetir. Que frère Branham azo corriger ngai. O irmão Branham não falou assim, ele está a me pregar eu. Que parce que azo corriger telle place ona kanga. O pastor Cléo não consegue olhar aquele lugar aí, olha. Au jour du jugement, No dia do julgamento, Dieu te prendra, Deus vai te pegar, il prendra la prédication, vai pegar a minha pregação. il va te confronter. Ele vai te confundir. Ai, ngana bimi église. Eu vou só sair nessa igreja. Azo saka nanga Estão a brincar comigo? ngana kei nanga kwa. Eu vou embora. Kende kima. Pode ir, foge. Kuno zo kima, Onde está fugir? okimi nzambe te. Você não fugir Deus. Soko kumi penza na église à plein évangile. Se entrar numa igreja de evangelho plena, Kutaka mateya oyo. sempre vai encontrar essas pregações. Bolo ba amen na palavra. Diga amém na parola. Alléluia. Amen. To suka wana tête avant to silisa. Antes de terminar, Qui ont tenu à la parole de Dieu. To kene na se, kita na se. que pegaram na palavra de Deus, Yoka. escuta. Je dis même les voix des sœurs et de frères qui ont vécu la parole. Eu vou falar até as vozes das irmãs, dos irmãos que viveram a palavra. C'est enregistré aussi. Também está gravado lá. Écoutez, Escuta. Jean 17, 20. João 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié. Não é somente para ele que eu rogo. Il avait prié pour les apôtres. Ele orou a favor dos apóstolos. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Mas também para aqueles que crerão na minha palavra por causa deles. Tous ceux qui croient la parole de Dieu, Tudo que crê na palavra de Deus, par les témoins de Dieu, pelo testemunha de Deus, ils ont trouvé la grâce. eles acharam a graça. Dites amen à la parole. Diz amém na palavra. Vous qui avez crié à la parole du messager, Você que acreditaram na palavra do vous qui mensageiro, vivez cette parole, você que vive essa palavra, il n'y a plus le jugement pour vous. não há julgamento para Peut-être você. bato na maboko bakomi Pode message. aplaudir para vocês que creem a mensagem. Loba ngana komi nanga liloba. Diga, eu estou no amor à palavra. Liloba nde eza ngai. A palavra é sou eu. Parce que frère Bonhomme ici en bas il dit, Irmã Brama aqui embaixo diz, la voix ici que vous écoutez a voz que está a ouvir va sauver quelques-uns vai salvar alguns, et ça va aussi condamner quelques-uns. também vai condenar alguns. Les eaux qui ont sauvé Noé, As águas que salvou Noé, les mêmes eaux-là, aquelas mesmas águas, quand ça change, quando isso muda, ça devient torna le jugement. o julgamento. Je demande, Vou perguntar, toi tu es de quel côté? você é de que lado? Les eaux qui te sauvent As águas que te salvam ou les eaux qui te jugent? ou as águas que te condenam, que te julgam? Les eaux qui te sauvent ou les eaux qui te condamnent? As águas que te salvam ou que te condenam? Yo message est sauvé, yo ben message est pour condamner yo. Você a mensagem te salvou ou veio para te condenar? Message pour sauver ngai. Sauvé yo hein? Para te Yo. salvar? Et il est pour sauver yo ben et condamner yo. Para pour que você, Deus a mensagem veio para te salvar ou te condenar? Eye pour sauver ngai libela. libéla hein? Vous allez pas sauver. Seja também salvo. Bolo ba amen la parole. Diga amém na palavra. La parole est venue pour nous sauver. A palavra veio para nos Mais salvar. si vous ne recevez pas la parole, Se não receber a palavra, la même parole a mesma palavra devient quoi? torna o quê? Le jugement. O julgamento. Le même message qui amène l'autre au ciel, A mesma mensagem que vai levar outro no céu le même message tourne contre toi. é a mesma mensagem que vai virar contra Oh ti. Dieu, Oh Deus, garde-moi que le message soit de bon côté pour moi. guarda-me para que a mensagem seja de bom lado para mim. C'est terrifiant les choses que j'ai dit aujourd'hui, hein? É estranho as coisas que tu vai dizer hoje. Mais c'est la vérité, mes frères. Isso é verdade. Il faut irmão. dire les gens la vérité Tem que dizer a verdade pour às que la pessoas. vérité leur libère. Para que a verdade os liberta. Frère Baron là-bas derrière peut dire aussi Amen. Irmã Barão lá atrás pode dizer amém. Je termine ici. Vou terminar aqui. Pensez aussi au grondement des eaux. Pensa também nos barulhos das águas.
Quand vous allez, biso de sali plonge na ye, frère Ahmed. Mergulhamos com ele, irmão Ahmed. Soko yoki déjà makele la mai liboso bum. Você já ouviu barulho das águas lá em cima? E boza na katikati ya mai. E você está no meio das águas? Esili. Acabou. Bita. Tokima. Lhe puxa, vamos fugir. Boza ki distrait. Você estava distraído. Tango boza ka buiwa na Quando eu vir aquele barulho aí, Seke kuna liboso. quer dizer, lá em frente, Shit. é a queda. Donc nengo zo kende kuna. Da maneira que está ir ali, Espoir exaté. não tem esperança. Ata na jaka bien. Mesmo você é bom nadador, Ko courant mai place wana. porque a corrente das águas ali, Ezala moyen ko kima susu. não há meio de fugir mais. Ezala ko la message. É como esta mensagem. Donc za na katikati ya mai. Estamos no meio do rio. Soko sakani message ko jige yo. Ezo mema kuna musika. Se brincar, a mensagem vai te julgar, vai te levar longe. Kokwea no ekozala mabe. A sua caída será mal. Okoganga tina liwozo ganga. Vai gritar até a morte. C'est tard. E mais tarde. Irmã, Nazana camarade moko akufa mabe. tem um amigo, ele morreu muito mal. Yepe ayebi. Ele também lhe conhece. Parce que Kalumba yebisanga ke mon cher Ibula. O pastor Calumbo tinha me dito, Ibula, Yebisa bandeko na yo. fala nos teus irmãos Ba souhaiter bakoma na point wana te. para não desejar chegar àquele ponto. Ta frère na sali biso boy. Olha, aquele irmão nos fez assim. Tokolala na ye 4 heures abimi. Vamos dormir com ele, 4 horas ele sai. Biso tozo sambela. Nós estamos a rezar, Yakei. ele foge. Mais frère, okendaka wapi 4 heures? Irmã, 4 horas, onde é que você costuma ir? Bokolande kuna na basi. Vai lhe seguir ali e nas prostitutas. To lobi to lembi. Falamos nada. Diable lobi bo lokola azo yaka na ngam na ngana na frapper. O diabo diz, como ele está vir ao meu lado, então vou lhe ferir. Omana mutazo kufa. Você já viu alguém a morrer? Muta poli ya wanyo ko pola muta ko pola ya ko telema. A pessoa está a apodrecer vivo, Na kufite. mas não morreu. Azo lumba solo mutazo ko longola nani te. Está a cheirar mal, a pessoa não consegue mesmo. Jésus! Jesus, Yo kama wapona ngai. tenha pena de mim. Yesu mawa nini wapi yo bando cha. Jesus, qual é a pena mais? Que vai te ouvir. Osaka na message. Já kama be message yo. Está a brincar com a mensagem julga muito mal. Même ata boboy ko loba men, c'est la vérité. Mesmo se negar de dizer amém, isso é Nazo bangi verdade. sabino teza solo. Não estou a vos medrontar, mas Aza isso é camarade verdade. nanga kufa ko pola. Meu amigo morreu assim podre, mas ele ainda vivo. Alors qu'il s'approche de son fatal destin. Enquanto que ele se aproxima do seu fatal destino. C'est exactement ainsi qu'arrive le jour de jugement. É assim exatamente que chega o dia do juízo. Quand le grondement de la multitude de voix vous condamnera. Quando o barulho de multidão das águas vai te condenar. Pour ne pas avoir prêté attention avant qu'il ne soit trop tard. Para não prestar atenção. Lisons ensemble maintenant. Tarde demais. Lisons ensemble. Lemos junto. Quoi? Prêter Prestar atenção. Desde agora. Demain? Amanhã. Desde agora. En ce moment même, Neste momento mesmo. vos pensées Vossos pensamentos sont enregistrés au ciel. está gravado lá no céu. Là-haut. Lá em cima. Vos pensées Vossos pensamentos parlent plus fort que vos paroles. falam mais forte do que vossas palavras. Amen. Amém. Il y a des gens qui disent, ah, parce que kata prédication, ils ont bien été kata. Outro está dizendo, pastor, corta essa pregação, não está nada boa. Mais pour les autres, Para os outros, près de la rivière, perto do rio, frère Roland, on médita déjà, au moment déjà, quelle est la maille à ton irmão Roland, já ouvi, já meditar perto do rio, Yosa pembeni. você está de lado. Nana koma déjà, ayuki maille zo le kanatongo. Quem já chegou perto do rio,
e ouvi barulho das águas a passar. Então nós aí na Kafufu na mendo que na pembenya mai. Quando estava em Cafunfo e ia perto das águas. Na sua Bíblia na ngana ke kawana. Pega a minha Bíblia e vai só aí. Bolia madesu na bino. Pode comer vosso feijão. Nga place wana zo miyoka moya ko quitter zate. Eu, aquele lugar, eu não amei de sair de lá. Ozo lela. Tá chorar. Consolation. A consolação. Pembenya mai. Perto do rio. Le message est beau. A mensagem é boa. Biso to linga message na semaine s'il vous plaît. Nós gostamos da mensagem ao longo da semana. Soba tu linga na dimanche na semaine Lucas jour à bien prière. Você procura um bom dia entre domingo Na webisa e o dia de nzambe. semana. Si que la biso semaine soit dimanche. Vou dizer a Deus, recebe-me hora domingo, nos deixa Pour dia de dimanche semana. même ba ventrier ba lata ba cravate ba yegi. Domingo até os aventureiros põem gravata. Dimanche kuyaka te. Domingo no cuia. Semaine. A semana, Nada. nada. Comme moi prédication à 40 minutes. Uma pequena pregação de 40 minutos. Ozoka fraîcheur. Está sentindo aquela frescura. O tombo le maboko prier. Você levanta as mãos, ora. Les eaux de la vie. As águas da vida. Dimanche kaka oyoka elenge parole. Você só anda vir domingo. Como é que vai sentir o gosto da palavra? Frère Billy, toi le ba vérité, ba frère bazao e bele. Irmã Billy, vamos falar a Bato ba verdade. Há yaka muitos semaine irmãos te aqui. ba izawa lelo. Os que não vêm a semana estão aqui hoje. Na dimanche, Entre domingo na quitte vendredi. e culto da sexta-feira. Nini eza vrai. O que é bom? Vendredi est vrai, pasteur. Nini eza kitoko. O que é Quitte à bonito? vendredi. O culto da sexta-feira. Mercredi, na dimanche. Quarta-feira e domingo. Lobat, Fala. quitte a semaine na ya dimanche. O culto da semana e domingo. Nini eza kitoko. Qual é o culto mais bonito? Eu não sei, eu não venho. Mona yebi te. Ele não sabe porque não aparece a semana. Biso botu na biso. Nós próprios Biso to sepela na message na semaine. gostamos da mensagem ao longo da semana. Kuya, kuya. C'est très bien. Nous mangeons bien. Comemos bem. Nous sommes en bonne santé. Estamos de boa Nous avons saúde. des vitamines spirituelles. Temos vitamina espiritual. C'est pourquoi tu es trop maigre. Você está muito magro. Que Dieu soit béni. Que Deus seja abençoado. Dimanche passé, Zaki a subir. Awa ekomi ya quitter. Domingo passado subimos. Esta vez baixamos. Ça entre. Está a entrar? Na comme évangéliste, Agora sou evangelista. ça entre. Está a entrar? Changer Muda. maintenant. Agora. L'hôtel est ici. O altar está aqui. N'attendez pas les jugements. Não espera o julgamento. Les jugements, c'est maintenant pour toi. O julgamento para ti é hoje. Levanta-te, vem aqui. Lève-toi, viens ici. Diz a Deus, não vou passar mais tempo. Dis, je ne vais plus passer le temps. O meu tempo é hoje. Mon temps, c'est maintenant. Você pode vir. Tu peux venir. Te refrescar nessa palavra que você acabou de ouvir. Te refrescar desta